Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, a gente vai falar sobre o episódio número 134, no geral da série, episódio número 15 da quinta e última temporada de The Twilight Zone. Hoje falaremos aí sobre o episódio chamado You Drive, Você Dirige. Esse episódio aqui é dirigido pelo John Byrne e roteiro do Earl Haim Jr., que já tem... A gente andou falando de vários roteiros dele recentemente, né? Uhum. Nós não vamos nos estender muito na carreira do Earl Hammer Jr., porque andamos falando bastante sobre ele, mas esse é um episódio que eu gostei do roteiro dele. Eu também gostei, eu gosto desse diretor, e eu acho que esse Earl Haim Jr., ele é melhor fazendo episódios assim, um tanto quanto citadinos, né, sei lá, mais... dentro de, né, porque ele tem essa vibe meio do campo e tal, do homem do campo. Sim. Mas acho que eu já falei sobre isso já em algum outro episódio, tá? Você falou que ele se dá melhor em episódios da cidade. Nesses episódios que acontecem na cidade, eu acho que ele se atém mais à fórmula do Além da Imaginação, com um elemento sobrenatural, plot twist, do que nos episódios que ele faz no campo, que eles têm os outros elementos que eu não gosto muito, enfim. Concordo contigo, sim. E a gente sempre fala um pouco sobre os atores, as atrizes no começo, né? Esse episódio aqui tem um elenco que já apareceu em alguns episódios, tipo de Eled, né? Third from the Sun, né? Acho que você vai falar sobre isso, né? Mas comente então um pouquinho, porque o John Byrne é quem tu falou, né? A gente já comentou bastante sobre ele, a gente adora o diretor, né, e tal, mas e o restante do elenco aqui? Sim, não, só para citar uma coisa sobre o John Byrne, a gente falou muito dele, que ele tinha aquela pegada, né, no ar, aquela pegada expressionista. Aqui ele tá num episódio meio de terror, né, e é interessante vê-lo também trabalhar esse elemento, e que não tem elementos assim expressionistas ou no ar, no caso desse episódio, é um terror assim muito mais, não sei, cripta do terror talvez. Concordo.
Sim, eu acho que tem até uma vibe meio Christine, né, do Stephen King, né? Bom, a gente vai falar sobre isso. Agora, uma coisa engraçada. A gente sempre fala que o ator principal dos episódios é aquela figura importante, né? Alguém muito famoso. Aqui, na verdade, é o contrário. Eu acho que o ator principal é o menos famoso dos três dessa vez. Mas, né, o Edward Andrews, que ele vai fazer o personagem do Oliver, né, um personagem odioso, por sinal, né? Ele é um cara que começou no cinema nos anos 30, fez alguns filmes de suspense, mas não filmes muito famosos nos anos 50, e ele participou dos teledramas, ele está em vários teledramas nos anos 50, e de séries como Cheyenne, Playhouse 90. No cinema, eu acho que o filme mais importante que ele fez são dois, na verdade. Entre Deus e o Pecado, que é um filme com Burt Lancaster, filme famoso, e ele encerra a carreira dele com o Gremlins, do Spielberg. Olha. Spielberg não, desculpa, do Gremlins, produzido pelo Spielberg. Ele participa também da Feiticeira e participa da série Thriller num episódio, e do Third from the Sun, que é um episódio de Além da Imaginação que nós falamos aí na primeira temporada, né? Ele também aparece num filme com aquela Molly Ringwald, né, que é chamado 16 Candles, né, que o pessoal diz que recorda muito, né, porque é um filme dos anos 80, né, e tal. Ele é o vovô do filme. Ele teve uma carreira longa, né? Trabalhou até tá bem idoso e tudo mais. E ele era um pau para toda a obra. Ele ia da comédia pro suspense, pro terror, pro policial, enfim. Sempre fazendo esse tipo, né? Desses homens mais rabugentos, né? Acho que ele pega bem para isso. Agora, a gente tem também a Amélie Westcott, a Ellen Westcott, que faz a esposa, né? Do Oliver. É a Lillian. Essa daí é assim, ela começa nos anos 30 no cinema, mas nos anos 40 e 50 ela faz o filme, sabe aquele diretor Richard L. Baer, que ele é um diretor de episódios de Além da Imaginação, né? Ele fez alguns filmes que eram filmes para a carreira da Virginia Mayo, aquela grande atriz, né? Virginia Mayo, atriz inclusive de filmes de noir, do cinema noir. E a Ellen Westcott faz 2 filmes contracenando com a Virginia Mayo, dirigidos pelo Richard L. Baer, A Armadilha Fatal e A Marca da Traição. Ela também contracenou com Errol Flynn nas Aventuras de Dom Juan. Ela tá no filme O Matador, do Henry King, com o Gregory Peck. Ela faz o faroeste Investida de Bravos, em que ela contracena com a Vera Miles. Ela tá no filme do Abbott e Costello, o Abbott e Costello enfrentando o médico e o monstro. E é um filme do Abbott e Costello que tem participação do Boris Karloff, e ela está lá. Então você vê que ela nos anos 50, ela tava que tava. A nossa Ellen Westcott. Eu gostei de você ter mencionado aqui o Abbott e Costello, porque tem uma curiosidade referente a isso aí, mas eu vou falar depois que você terminar. Gostei, interessante. E aí ela também participa de séries de policial, suspense, por exemplo, Alfred Hitchcock Hour, né? Outro ator a gente tem basicamente 3 atores em cena nesse episódio. O outro é o Kevin Hagen. Ele é o Dr. Baker da série Os Pioneiros. O pessoal do público brasileiro vai lembrar dele certamente por conta disso. Série dos final dos anos 70, passou na TV brasileira, fazia muito sucesso, né, daquela família de pioneiros lá na época do Desbravando o Oeste, né? E ele fazia o Dr. Baker, e o Dr. Baker, ele tinha muitos momentos de humor, né, na série. Eu gostava muito desse personagem do médico que o Kevin Hagen fazia. Nos anos 50, ele também participa de trocentas séries policiais e tudo que é teledrama que você possa imaginar. Ele esteve no filme do Lewis Milestone, o cara que dirigiu Nada de Novo no Front. Um outro filme de guerra dele, que é Os Bravos Morrem em Pé, tem o Kevin Hagen no filme. Ele também... E olha que você participar de um filme do Lewis Milestone é claro que é um destaque da sua carreira. Sim. Ele também esteve em séries como
Thriller, Os Intocáveis, Túnel do Tempo, Elegy, o episódio maravilhoso da primeira temporada, né, do Isso Twilight que eu ia Zone. falar, ele tá num dos meus episódios favoritos de toda a série, que é Elegy. Ele é o Capitão Weber em Elegy. Isso. Ele tá em séries como Terra de Gigantes, por exemplo, Ilha da Fantasia, e perto do final da carreira, ele participa do filme Histórias Extraordinárias do Spielberg. Né? Que é um Twilight Zone mais fofinho, né? Que o Isso. Spielberg fazia, né? Ele colocava aquela dose de fofurice. Isso. E é isso. Ah, legal. Não, então você falou do Abbott Costello, e é interessante porque o título do episódio, que é You Drive, né? Refere-se à verdade, uma campanha publicitária muito famosa daquela Hertz, né? Que é locadora de veículos, né? Que ela chamava os carros de U, né? A letra U Drives, né? E diz que justamente o Abbott Costello, eles transformaram esse tema, o Drive, em uma famosa sketch cômica, né? Que eles falavam quem é o primeiro, né? Algo do gênero assim, é uma coisa bem... talvez não seja muito conhecido do público brasileiro, né? Mas lá era uma referência muito forte, né? Não, curiosidade legal essa, bem bacana. É interessante, sim. Eu acho que é um episódio que ele tira a gente um pouco daquele... Né, a gente tá morrendo de medo, né? Toda hora que a gente vai gravar tem episódios ruins, né? E ruins num outro nível, detalhe, é ruim de tu terminar pé da vida, né? Eu acho que o Drive aqui, ele entrega um episódio de terror que eu fico pensando na minha cabeça, não que o Stephen King tenha assumido isso daí publicamente ou em alguma entrevista, mas eu sinto que ele referencia esse episódio em Christine, no livro dele, né? Que é um livro que saiu lá para os anos 80, né, e tal. Então, se não vejamos, né? Muito bom. Hoje eu faço a sinopse. Hoje é você. Hoje você vai fazer a sinopse do nosso U-Drive aí, né? Aliás, uma coisinha só antes da gente começar, né? Esse episódio também as pessoas referenciam ele muito com aquele... Você vai lembrar o A Thing About Machines, né? Que o cara começa a ser atacado por barbeador... por coisas da casa dele, né, e tal, né? Sim. É o Earl Hamner Jr. que escreve também, não é? Ou não? Bom, eu não sei. Eu sei que o pessoal... É aquela temática de objetos mágicos, né? O que se movem, sencientes de alguma maneira. Eu acho que tem até uma listagem que o pessoal coloca aí de carros sencientes, né? Então tem de tudo, de Herbie, o Fusca, até a Christine, por aí vai. A Christine é o carro senciente que era o mais, como é que eu direi, indigesto, né? Indigesto, sim. Se ele te pegar, tá ferrado, não tem como se salvar. O episódio de hoje, ele fala sobre um sujeito chamado Oliver Pope. Esse cara, ele tá atrasado pro emprego e ele vai trabalhar, né, no escritório em que ele trabalha, ele vai de carro e numa bela manhã, bela não, né? Ele atropela um jovem que faz entrega dos jornais com bicicleta. Ele atropela e foge. Detalhe, né? E aí o que acontece? As pessoas lá, a polícia tá procurando, né? O rapaz está entre a vida e a morte no hospital e o Oliver tá quietinho no canto dele, né? Querendo se fingir de morto e o negócio não é com ele. Porém, fatos estranhos começam a acontecer envolvendo o carro do nosso amigo Oliver. E o carro parece que está, de alguma forma, querendo acusá-lo daquilo do ato que ele fez, do crime que ele cometeu. E o episódio fala sobre isso, né? O que vai acontecer com o Oliver agora que o carro, né, não quer que ele continue encobrindo os maus atos dele. O Rod Serling, no começo, ele meio que entrega a trama, né? Ele, na narração inicial dele, ele começa assim, Oliver Pope, empresário que virou assassino. Pô, mas o moleque nem morreu ainda na história, né? Aí tu já fica logo sabendo, né, que o moleque morreu. Oliver Pope também não é empresário, né? É
empresário, é um cara de escritório, é um contínuo, já pensou? É contínuo, não tem aquela piada lá do filme brasileiro? Contínuo. Ele não é contínuo não, gente, mas ele é um cara bem preocupado, né? Você mostra, assim, o Sérgio tá falando que ele é um cara atormentado, aí ele tá lá no carro dele, todo atormentado, voltando para casa, e atropela o moleque, assim, então... E é sacanagem, porque ele vê que o moleque tá vivo ainda e vai embora, resolve mesmo abandonar, só que ele é visto, né, por uma mulher, só que pelo jeito ela não reparou muito bem nele, né? Isso. E o episódio ele começa bem morno nesse sentido. O carro aqui, na real, ele é um Ford Fairlane Clube Sedan 56. Por que eu falo isso? Porque mais pra frente eu vou falar do Plymouth, né? O famoso Plymouth lá do Christian. Mas o caso aqui é que é um episódio que você já começa não gostando do Oliver, claro. Aí ele chega em casa, ele tem toda aquela pinta, né, daqueles caras chatos, né, e exigentes e todos certinhos e tal, né, que você sabe que nunca são assim. Aí chega pra mulher todo nervoso, meio que destratando ela, né, e tal, e ela, mas tratando ele que nem criança, assim, senta aí, deixa eu pegar um remédio pra dor de cabeça e tal. Só que aí ele começa a perceber, porque tem a notícia que vai passando na rádio, que falam do menino, né? O menino é o Timmy Danvers, né? Que é o entregador, que tá entre a vida e a morte. Você só sabe que ele vai morrer mais pro meio do episódio, não é isso, Marcos? Sim, exatamente. Em um determinado momento do episódio, lá pelo meio mesmo, eles estão conversando sobre o que aconteceu e aparece a notícia de que o menino que tinha sido atropelado uns dias antes morre, né? Exatamente. E aí o episódio, eu vou falar, ele tem eu acho que o segundo ato, do segundo pro terceiro, que ele vai ficando bem melhor, porque ele começa muito com isso, dele nervoso, sentindo culpa, ele quer deixar meio em aberto se as coisas que vão acontecendo são coisas que estão meio na cabeça dele, só que não. É que nem eu já te falei anteriormente, né? Quando você tem um personagem que ele tá vendo, por exemplo, o cara lá das estátuas de cera, né? Tem a perspectiva dele. Mas aqui você tem a esposa vendo. Sim, ela também. Ouvindo também. Quando o carro começa, tá na garagem o carro, que é o carro do acidente, e começa a buzinar, ou começa o rádio a ligar sozinho, né? E você vê que ela também tá escutando e tal, aí não. Aí já você passa para a parte do paranormal mesmo, porque tem uma segunda pessoa que tá também escutando e se assustando. E aí você fica pensando, né, Marcos? Será que é o fantasma do moleque? Mas o moleque não morreu ainda. Exatamente. Depois que ele vai ter a confirmação. Então o carro que é senciente está querendo se vingar, né, do que ele fez, do que ele tentou ocultar, dele ter matado uma pessoa, ter pelo menos ferido de morte alguém, ter fugido. Não, e as coisas ficam piores ainda, porque esse personagem, o Oliver, ele é um baita de um canalha, né? Ele não é apenas uma pessoa estressada que cometeu uma infração e atropelou alguém sem querer e não suportando a carga de mais um problema resolveu fugir. Ele é um baita ele é uma pessoa insuportável, ele é um egoísta, neurótico também, né? Neurótico, mimado, chorão, ele é um sujeito insuportável. E a gente percebe o grande canalha que ele é, além disso tudo, ele também é um mau caráter, porque ele recebe o Pete, que é um amigo do escritório. Ele vive falando para a esposa dele que esse colega dele do escritório quer roubar o emprego dele. Só que quando ele está doente, ele fala para a esposa, né, que não vai trabalhar e tudo mais. Ele, na verdade, tá gripado, né? Isso, ele tá com o peso da culpa. O Pete recolhe todo o trabalho que ficou acumulado na mesa dele, adianta aquilo e vai lá levar para ele poder assinar e despachar o que precisa para não ficar trabalho acumulado. Quer dizer, o cara que quer roubar teu emprego faz isso? Não, né? Não, claro ele acha que o cara tá fazendo isso para se aparecer, né? Tá mostrando o trabalho, ele começa a falar isso pro cara, o cara, ele é totalmente sem noção, esse Oliver aí, né? É Oli, né? Isso, chama ele de Oli. Ele é muito sem noção. Você tá querendo roubar meu emprego,
né? Aí o cara fala, não, o que você tá falando, né? A mulher dele vai lá, pede desculpa. E saca, é uma situação muito constrangedora, né? E claro que ele tá assim também porque ele tá nervoso com isso tudo. E ele resolve não ir trabalhar porque ele também não quer ficar circulando com o carro. Só que ele deixa, veja bem, a esposa sair com o carro, né? E ela pega o carro, ela fala, leva o carro lá na mecânica, né, e tal. Só que quando chega bem no cruzamento onde teve o acidente, o carro morre, para ali, e ela é obrigada a chamar o guincho, né? Uhum, exatamente. E só que o que acontece? Ela leva o carro para oficina e daqui a pouco eles recebem um telefonema do cara da oficina falando: pô, teu carro sumiu. O cara, como meu carro sumiu? Né? Não, isso é muito Christine, total, gente. Stephen King, sei que você está escutando a gente, isso é totalmente Christine, circulando à noite sozinho, o carro, né? Ele não fala, eu li uma entrevista inteirinha aqui do Stephen King sobre as referências dele e tal. Ele é um cara que ele tem muitas referências, esse autor, que ele é um autor de muito notórias histórias de terror, né? Apesar que eu acho que é uma referência meio errada isso. Eu acho que ele tem muito conteúdo, sei lá, né, social, humano e tal, drama. E ele fala muito dos anos 50, pode perceber, né, o Stephen King. Mas eu acho que ele comenta aqui na entrevista que eu estava vendo ele dar, dos anos 60, desse ano exatamente aqui, que é 63, onde se passa essa quinta temporada, da morte do Kennedy, a gente já falou sobre isso. Eu acho que tem referência sim. Só que ele, por algum motivo, ele fala até que empacou em algum momento em Christine. Desculpa falar sobre o King assim, meio que do nada, mas é que é muito óbvio isso, né? Nossa, Marcos, é que tu que conhece também, né? O filme todo do John Carpenter, né? Uhum. Sim, a gente vê em Christine a mente logo que a gente está assistindo esse episódio. O carro do nosso amigo Oliver tem consciência, não está gostando de ser instrumento, né, do Oliver cometer as maldades dele, e começa a deixar isso bem claro, né? E começa a atazanar a vida do Oliver, porque se o Oliver é um cara que consegue não escutar a consciência dele, fingir que não tá escutando, com o carro relembrando ele o tempo todo, aí fica mais difícil. Para o nosso leitor entender o que o carro fica fazendo, o carro é deixado na oficina, volta para casa sozinho. À noite ele começa a tocar o rádio, começa a ligar os faróis, não deixar o cara dormir de jeito nenhum. E é muito e ao mesmo tempo que é interessante, é um tanto quanto divertido também ver o carro atormentar o Oli, né? Que é um personagem odioso. Você sabe que alguma coisa está acontecendo e que essa história vai cada vez ficar mais. O Oliver vai ser cada vez mais apertado, né? Porque sim, aí vai vir a notícia, eles vão comentar, inclusive o cara que fala, né? É meio confuso para mim só nesse episódio, que ele acaba sendo envolvido, né? Esse cara que trabalha com ele acaba sendo preso, porque diz que a mulher reconhece ele, e ele não tinha álibi no momento, né? Onde ele estava exatamente, acaba sendo implicado. Ou seja, além de tudo, o cara quase implicado no crime, né? No lugar dele. Essa é a parte um tanto quanto forçada do episódio, porque a mulher justamente acaba confundindo a mulher o que Oliver, diz é a testemunha, viu? A testemunha, a mulher que presenciou o atropelamento. Isso. Ela acaba confundindo o Oliver com o Pete. O problema o Oliver não parece nada com o Pete, fisicamente, zero. O carro dos dois não parece nada um com o outro, são dois modelos de carro, modelo e ano completamente diferentes. Então, assim, e é uma coincidência um tanto quanto forçada ela achar justamente que foi o Pete, o amigo do Oli, que tá indo lá prestar assistência para ele. Então, eu achei uma certa forçação do roteiro, mas acaba servindo para mostrar mais uma parte da falta de caráter do Oli, porque ele sabendo que o amigo, na verdade o Pete é amigo dele, ele que não é amigo de ninguém, né? Ele sabendo que o cara foi preso, que o cara é inocente, ele fica feliz do cara estar preso, porque ele pensa, pô, me livrei ele é um sujeito do escritório que eu não gosto, e me livrei de uma possível acusação de atropelamento.
Ele fica todo contentinho mesmo. Ele pega tudo alegre. Eu tô ótimo, vou trabalhar e tal. Que esse daí já é o último ato da história, né? Uhum. Porque ele é todo contente. Vou trabalhar. Mas não vou de carro, não. Vou deixar o carro aí, né? E tal. E ele sai todo pimpão. A esposa ali na porta fica, what the fuck, né? Por que o cara deixou o carro, vai pegar o ônibus para trabalhar? Só que sinto muito, Oliver. Você será seguido pelo carro, que se não é Christine, vamos chamar de o time móvel, né? O nome do moleque é time, né? Uhum. Então vai estar atrás de você. E a cena é mó legal, gente. Entendeu? Eu acho que esse episódio, assim, quando ele vai da metade para frente, ele fica muito legal mesmo. Porque mostra assim, fizeram um esquema bem feito, porque parece que está se movendo o carro. O volante fica se mexendo, aí o cara tá na calçada todo alegrão ali, achando que resolveu os problemas dele todo, não vai ter que pagar por crime nenhum, e olha para o lado, né, Marcos, está sendo seguido de perto pelo carro que vai, claro, avançar para cima dele, né? Isso. Ele fica. Olha, e assim, é muita. O John Brown é um diretor habilidoso, a gente já falou bastante das capacidades desse cara. E essa sequência toda do carro perseguindo o Oli é muito bem dirigida, é muito bem feita. E basicamente fica claro o seguinte: o carro dá a entender pro cara assim: eu vou te atropelar se você continuar ignorando o que você fez. E o carro para do lado dele, abre a porta e fala: pode entrar, fala, não, dá a entender, né? Pode entrar que nós vamos pra delegacia. Você vai lá se entregar, pilantra. Não, ele quase passa por cima dele mesmo, né? Ele se atrapalha, Sim. o carro fecha ele, só que freia bem perto da cabeça dele, né? Isso. No chão. Isso. E aí quando ele levanta, a porta se abre, que nem você falou, né? O episódio termina meio assim, meio de maneira meio abrupta também, né? Porque aí ele entra no carro e aí na próxima cena você já vê que o carro parou na frente da delegacia, né? É como se estivesse falando assim, porra, você, além de você não assumir o crime, você está deixando outra pessoa ser presa no teu lugar, né? Pera aí que agora eu vou resolver isso aí, né? O carro realmente leva ele até a delegacia, ele nem discute, não tem nem diálogos mais, ele só entra na delegacia para se entregar, né? Não mostra se entregando, mas você sabe que ele vai se entregar, né? Sim, ele não é doido. Imagina se não se entregar na primeira oportunidade, esse carro passa por cima dele. É legal, assim, é uma história que ela começa bem assim, morninha, né? Mas ela vai se amplificando, até porque tem bons atores em cena, né? Essa atriz que faz a esposa dele, ela faz um personagem, né? A Ellen Westcott, né? Bem, aquele estereótipo, né? Da dona de casa e tal, mas de qualquer maneira ela faz muito bem, né? Então, eu acho que é um episódio que ele serve, na minha opinião, muito como referência do que as pessoas fariam depois, viu? O Christine, o próprio livro do Stephen King, o filme do John Carpenter, né? Ou esses trocentos filmes de carros que andam sozinhos por aí, né? Eu acho que é um pontapé inicial também aqui que foi dado, né? Apesar de não ser muito mencionado. E é um episódio que eu acho que ele funciona, sabe? Ele tem ele se encaixa bem nesses 20 e poucos minutos, como você já falou, ele tem a tensão vai crescendo e o elemento sobrenatural vai cada vez sendo mostrado, e é uma espécie de fábula moral também, né? Da sua consciência, de certa maneira, também te perseguindo. Então é um episódio bem bacana. Tem o Edward Andrews, tá ótimo. A gente detesta esse personagem porque o ator tá muito bom, por isso que a gente o detesta, né? Então é um episódio bem bacana e dirigido com muita segurança pelo John Brown, coisa que não é novidade, né? Nossa, eu acho que o John Brown ele é um dos melhores diretores, né? De toda a série, e aqui ele mostra a capacidade dele, né? É incrível. Sim. As tomadas são muito bem feitas, né, do carro, quando vai atacar o cara e tudo, é muito legal. A gente já se rasgou em elogios ao Douglas Reis e ao John Brown em outras oportunidades, que para mim são os dois diretores da série que são, né? Realmente é inacreditável, assim, é muito bom mesmo, né?
Uhum. Muito bom, muito bom. É um episódio assim, se eu tivesse que dar nota pra ele, assim, de 1 a 5, exemplo, a gente não costuma fazer isso, né? Eu daria sei lá, um 3, pronto, porque é um bom episódio, sim, mas não é um top da balada. Não. Ele só peca na questão de ritmo, né? Ele começa bem lentamente, depois que as coisas vão se... E tem esse furo de roteiro imenso aí da testemunha a recomendar justamente o desafeto dele do escritório, né? Isso é o mais conveniente, assim, para a história, né? Uhum. Exatamente. O Elhammer, ele tem essa coisa, ele é um bom roteirista e tudo, mas ele às vezes usa, né, umas facilitações, umas coisas assim que a gente acaba ficando bem perceptível, né? Enfim, ele não é o Rod Serling, tá longe de ser o Rod Serling. Ah, claro, sim, né? Mas é dele o último episódio da série, né? Sim, sim. O último episódio é ele que é o roteirista, né? Mas, pois Uhum. Episódio legalzinho, sim. Legalzinho, vale a pena e foi divertido pra mim. Não foi chato, não. Não foi desagradável. Também gostei. E aí, a parte de recomendação de filme, série ou livro, você gostaria de recomendar alguma coisa? Sim, eu vou recomendar aquele filme que na verdade é uma piada, né? Que é o que acontece quando o motoqueiro caiu da moto, caiu sentado e foi, né, ralando durante 10 metros, né? O bumbum no chão. É o filme Encurralado. Nossa, que horror! Do Spielberg, né? Ah, tá. Nossa, essa piada foi terrível, cara. Eu não tinha escutado, não, mas agora. Não, filmaço, meu Deus. Né? Uhum. E nesse caso não é exatamente um veículo maligno, mas é a história de um sujeito que, por algum motivo que ele não sabe, um caminhão, a gente nunca vê quem está dirigindo esse caminhão, se é que realmente tem alguém dirigindo, resolve, é roteiro do Richard Matheson, né? Interessante, resolve matar o cara. O cara tá trabalhando, né? No trajeto para casa e um raio de um caminhão resolve que quer esmagá-lo. E ele tem que tentar descobrir por quê. E quem está dirigindo esse caminhão é um baita filme de suspense. Início de carreira do Spielberg, ele estava com a corda toda. Então vale muito. Quem não viu, ainda muita gente já assistiu, é um filme muito visto, né? Desde que foi lançado nos anos 70, né? Uhum. Mas quem ainda não viu, vá assistir. É considerado hoje, porque ele é um filme feito para televisão, um dos melhores telefilmes já produzidos nos Estados Unidos, o Encurralado, né? E isso não é pouco. Ah, legal, pô. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse filme, né? É legal quando às vezes sai um Blu-ray e tu assiste em Blu-ray, assim, qualidade melhor. Teve aí uns remakes, né? É uma história que ela acabou sendo muito recontada também, né? Esse negócio do assassino sem rosto, né? Interessante. Sim, sim. Ah, legal. Muito bom. E você, o que você trouxe para recomendar pra gente? Eu vou recomendar o que eu comentei durante todo o episódio. Eu acho que, para quem não conhece, né? Eu adoro Stephen King. Ele é um dos meus autores favoritos da minha vida. Né? Eu assisti tudo e tudo que me caiu nas mãos dele de literatura eu também li. Li todos os livros antigos, vocês podem ter toda certeza. Nem todos dos novos, né? Porque haja grana, né? Para ler tudo. E Stephen King trabalha muito, né? Tá sempre colocando coisa nova, aí os livros caros. Mas eu gosto muito desse livro, Christine. Ele é um livro maravilhoso. E o filme é um filme maravilhoso, também adoro, que é um filme do John Carpenter, né? Você tem aqui um elenco, o Kate Gordon, que faz o Arnie Cunningham, né, na história. Né? No livro, esse moleque, ele é um moleque que ele sofre bullying e tal. Ele tem o melhor amigo ali e ele acaba comprando esse carro aí, que é um Plymouth Fury de 58, né? Que é um carro todo detonado. A relação dos pais com ele também é uma relação meio abusiva. E ele vai acabando tendo uma espécie de relação com esse veículo que se transforma numa coisa meio fantasmagórica, paranormal. Até porque o proprietário, o cara que vendeu o carro para ele, é um cara que também acabou
tendo uma questão meio trágica com o carro, né? A família do cara morreu e tal. E é um carro meio amaldiçoado e o Arnie Cunningham, ele acaba virando também mais uma vítima dessa maldição, né? E ele vai se transformando, vai ficando autoconfiante, não sofre mais bullying, o carro vai se auto-reformando. Nossa, isso é muito legal, gente, no livro e no filme também. Como é feito, tem até aquele John Stockwell, né, que faz o melhor amigo dele, o Dennis, né? E a Leigh, que é a namorada, também é uma atriz muito legal. E é uma história, como o Stephen King gosta muito de colocar, de amizade, né? Sempre tem a questão da amizade, de pertencimento, né? E às vezes a destruição disso, né? Que é o caso que acontece aqui. É muito trágico o que acontece com ele, com o personagem, e o desmonte da personalidade dele, como as pessoas vão não reconhecendo ele, né? O carro vai tomando toda o carro vai tomando, né? Tipo assim, vai tomando conta dele, da personalidade dele. O carro é assassino, se move sozinho. Para quem não conhece essa história, por favor, procurem mesmo o livro, é muito legal, o filme também. E eu acho que eu sinto que o Stephen King, ele meio que que ele teve uma certa inspiração nessa história aqui. Esse negócio na história que a gente acabou de falar, o carro foi para a oficina e voltou sozinho para casa, total, entendeu? Tem várias cenas de Christine se movimentando sozinha. Sim. E tal, é bem interessante. De certa maneira, todas essas histórias bebem um pouco também no Orfeu do Jean Cocteau, né? E, enfim, que você tem também o carro que conversa com o seu dono, né? Através das estações de rádio, inclusive, né? É interessante. Sim, tem isso, né? Até depois naquele Transformers, né? O Bumblebee, não lembro. Eles pegaram muito isso aqui, que é dessa história do Stephen King. Que quando ele conversa, vamos colocar entre aspas, com o carro, né? E fala as coisas, começa a tocar as músicas que respondem responde a pergunta que ele vai falando, sabe? É bem interessante. E Stephen King, ele é um cara que ele é um gênio, né? Porque ele manja muito também da música dessa época, entendeu? O que ele coloca de música dentro da literatura dele é uma coisa que você vê que tem toda uma relação, assim, é muito rebuscado e tal. E nesse caso específico aqui, ele fala que teve um bloqueio muito grande, né? Tanto que o livro ele muda de perspectiva, né? Você tem um narrador e depois de certo ponto tem uma outra pessoa tem uma outra perspectiva dentro do livro, né? Mas ficou muito bom o que ele fez, sabe? Ele falou que teve um bloqueio terrível. Eu lembro que o cara que estava entrevistando ele até pergunta, e aí, você vai ter Christine 2 e tal? Ele fala, você tá louco? Que eu já tive um bloqueio imenso, tive maior problema e tal. Ele comenta assim também que tem umas fotos muito legais dele, justamente posando ao lado de um Plymouth, né? Que é desse ano e tal. Aí ele fala que isso daí foi meio para promocional, né? Só que o fotógrafo gostou tanto do carro, gostou tanto que acabou comprando, né? Porque era daqueles caras que são pessoas que têm coleções, né, de carros antigos, né? Reformam e tal, e é muito legal, gente. Eu sei que é uma história assim do Stephen King que eu gosto bastante, né? E ao mesmo tempo uma história sobre amizade, sobre a perda dessa amizade. Eu acho que ela faz um link um pouco assim de você não reconhecer, né? Isso acontece tanto com a gente, acho que contigo também, né? Ainda mais depois do governo Bolsonaro, sim, eu falo de política aqui. Você não reconhecer seus amigos, sabe? Pessoas que você cresceu junto e tal, e daqui a pouco a pessoa tá um discurso totalmente, né? Se não é uma coisa política assim, uma política que você acha inclusiva tal, porque a gente quer gostar dos amigos e sente saudade dos momentos que a gente passou junto, né? Quando a gente vai se afastando, porque a vida afasta, né? É uma coisa normal isso daí, eu penso, né, aos 50 e tantos anos, eu penso que é uma coisa até normal isso, as pessoas seguirem, às vezes, caminhos diferentes, né, mas você fica, às vezes, chocado como segue para um lado que você nem imaginava, né, que a pessoa fosse ser capaz, né, tô falando de política, mas tô falando em relação a tudo, né, às vezes você simplesmente, né, se afasta. Eu acho que esse livro, esse filme, tem a ver muito com isso também, não somente a amizade das pessoas que vão se perdendo,
né? Como também é um afastamento natural, né? Das pessoas irem mudando o jeito de pensar. Infelizmente isso acontece. Tem pessoas que a gente se afasta porque elas pensam de maneira muito diferente da gente e não tem muito mais como, assim, pontos em comum, né? E tem pessoas que a gente se afasta porque elas pensam de uma maneira que é abominável, né? Não só pra gente, né? Pois é, né? Isso é a vida, né, gente? Eu acho que quantas pessoas que já passaram por isso, né? A gente está passando por isso nessa época, o pessoal passou na época da ditadura e por aí vai, né? A vida é isso, né? A arte da gente também ter a percepção de quando é o momento da gente se afastar, né? There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E é isso. E aí, relacionado à música, dessa vez é tua vez também de escolher música para tocar no final, lá no nosso MP3, tá, galera? Porque no YouTube não pode, mas lá no podcast em áudio pode. E o que você escolheu para tocar no final dessa vez, Marcos? Eu vou escolher uma música de uma banda que quem tem a minha idade aí, perto dos 50, possivelmente curtiu já os sucessos deles, que é o R.E.M. Eles têm uma música muito bonita chamada Drive, e que também conversa um pouco com a temática desse episódio. Olha, caramba, legal, hein? Legal. Eu adoro. Bom, eu gosto muito de R.E.M., né? Eu acho uma banda bem legal. Eu gosto até sigo esses perfis de flashback e tal. Eu curto, né? É uma fase importante da minha vida. Foi uma grande curtição, né? Com toda certeza. Muito legal. Então vai tocar no final, tá? Para vocês. E a gente vem chegando, né? Final do nosso podcast. A gente acabou até conversando mais sobre outras coisas, né? E faz parte. Você acaba recordando. Eu, quando começo a falar de Stephen King, sou muito apaixonada, né? E a gente acaba até falando mais do que deveria. Mas, de qualquer maneira, aqui eu quero agradecer você que chegou com a gente aqui no finalzinho do nosso programa. Recordar que a gente não falou nada sobre isso, mas a gente está com uma campanha, né? E é muito importante que você nos ajude, se você puder, claro, né? Nos ajude a montar esse computador que a gente está tentando montar. Estamos devagarinho comprando as peças, mas está muito devagar, gente. Acho que está todo mundo muito duro, né? Eu entendo perfeitamente, gente, mas a gente tem um público mó legal, né? E detalhe, vai ter sorteio. Então, se você puder doar, pode ser por Pix, pode ser por apoio mensal e tal. Tem que ser mais de R$10, pelo menos, né? Porque as plataformas de apoio, Apoia-se, Padrim, elas já tiram ali um valor, uma porcentagem. Ou seja, se a pessoa doa, sei lá, R$2, você pode esquecer que pra gente não vai vir nada. Vai ficar tudo pra plataforma, né? Porque não tem como. Então, se você puder doar acima de R$10, a gente agradece e nos ajuda a tentar comprar as peças, né? Eu já comprei alguma coisinha, mas ainda tem que comprar memória, tem que comprar placa de vídeo, placa-mãe. E para o PC que a gente está querendo montar, são peças que não são muito baratas. Tipo assim, vai sair mais barato do que o notebook que a gente queria pegar. Mas mesmo assim, não é muito barato, não. Então, se você puder, nos ajude, tá? Se você não pode ajudar mensalmente, faz um Pix pra gente, que a gente tem uma conta corrente da Caixa Econômica Federal, que o Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode digitar, que a gente recebe lá na Caixa Econômica e está juntando essa grana para comprar peças, né? Então, é muito importante. Seu apoio, ele é fundamental. A gente agradece de todo o coração. E detalhe, tudo que a gente conseguir volta para o ouvinte, porque vão ser mais edições de podcasts, mais lives. A gente vai poder aparecer nas lives, porque a gente tem feito, né, Marcos, que nem a gente está gravando aqui amanhã, o podcast vai sair depois, mas amanhã vai sair lá na Twitch o nosso Caô Crimes, que é um projeto que a gente está fazendo para a Twitch, mas a gente não consegue fazer com câmera, né, porque infelizmente o PC não aguenta. Então a gente está fazendo só com slides, imagens, né? Estamos fazendo essa brincadeira, mas a gente quer poder aparecer para vocês,
ter nossa presença online garantida, estar mais próximo dos ouvintes. Então, para isso a gente, não tem como, a gente tem que ter um outro computador e ele tem que ser melhor do que o que a gente está trabalhando no momento, né? Então, por favor, nos apoie, tá? Se você não tiver como apoiar, porque a gente entende perfeitamente isso, compartilha, tá? Compartilha o podcast, compartilha a live do YouTube, se inscreve no canal, tá? E tenta se inscrever nas plataformas que a gente está se apresentando, que já ajuda muito, na Twitch, né? Que já ajuda pra caramba, tá certo? E, Marcos, você quer deixar algum recadinho aqui no final pro ouvinte? Vocês fiquem muito bem, se cuidem e dirijam com bastante cuidado, né? E se fizerem alguma caquinha no trânsito, tentem, né, socorrer a pessoa, né? Sim. E, enfim, não sejam como esse personagem odioso desse episódio. Exatamente. E é isso, gente. Então, um beijo grande, abração, e a gente se encontra no próximo podcast Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.